Boa noite, pessoal. Aqui é J. Chaves falando. Estamos em mais uma noite no Bate-Papo Chamo Neves. Estamos aqui hoje, né, Neves, com mais um convidado muito interessante, especial, e tenho certeza que hoje tem muito conteúdo para você. Hoje a área é área jurídica. Você que está começando aí na advocacia, de repente você acabou de passar na OAB e não sabe o que fazer. Hoje a gente vai ter um conteúdo muito interessante para você. De repente você pode empreender nessa área. Então o convidado hoje vai falar nessa área também e vai trazer muito conteúdo para a gente, viu, Neves? Boa noite, J. Chave. Você sabe que o senhor é meu convidado especial, né? Opa! Obrigado pelo especial, viu? E eu sinto falta. A semana passada eu senti a falta do senhor, mas hoje eu estou feliz. Estou feliz que o senhor está aqui conosco, que o senhor tem aqui nos ajudado. Mas também quero lembrar que esse programa aqui da Bate-Papo Chamo Neves é um programa patrocinado pela Neves, Serviço de Segurança e Evento. Então não esqueça da Neves, Serviço de Segurança e Evento, que patrocina esse programa. E agora é contigo, J. Chave. Ok. Bom, muito bom. Sempre saber que a gente é especial, viu? Isso é bom demais. Depois a gente pega e fala para mandar o Pix, viu, gente? Quando fala assim que a gente é muito especial. Vai devagar, né? Mas só para a gente já descontrair logo no início, né? Mas muito bom estar aqui essa noite e vamos juntos. Quero apresentar para vocês o nosso convidado. Nosso convidado é o Dr. Hércules. Dr. Hércules, ele tem uma formação aqui de bacharel em Direito pela Universidade Paulista. Ele também é advogado pós-graduado em Direito Público, pós-graduado em Direito Negocial e Imobiliário pela Escola Brasileira de Direito, a EBRAD, e é sócio e diretor do escritório Hércules e Silva Sociedade de Advogados. Então, com a gente aqui, nessa noite, um Bate-Papo Chamo Neves, Dr. Hércules. Bem-vindo, Dr. Hércules, ao Bate-Papo Chamo Neves. Bom, primeiramente, agradecer aí a participação do convite aí do Neves, né? É uma grande honra estar participando aí, J. Chaves também, especialista em comunicação, né? Opa! E para nós colocar aqui em pauta, expor, né, o mercado como está saturado, as pessoas às vezes acabam pegando ali a OAB, não sabe por onde começar. Isso. E eu, como advogado jovem, vim dessa geração da tecnologia, posso ajudar as pessoas que estão começando aí. Você, meu amigo, que pegou a carteira da ordem, não sabe por onde começar. Eu saí do mesmo lugar e pode ter certeza que você vai ter todas as opções, todo o know-how aqui para passar para você. Que bom. Então, hoje você, especialmente para quem está começando aí, né, saiu da faculdade, pegou a carteirinha da OAB, mas e agora? Né? Como é que vai ser? Eu acho muito importante que as pessoas vão ter a oportunidade de ouvir o doutor e aprender. Lembramos que nós tivemos um problema recentemente, daquela situação da advogada nova, que nos trouxe um prejuízo tal, porque tinha dificuldade para resolver uma questão tão simples que o senhor mesmo acabou de resolver. Mas hoje nós temos aqui um professor. Opa! É isso aí, doutor Hércules. Bom, dentro disso, como o Neves falou, é interessante essa questão, ele abordou já deu um pontapé inicial aqui, porque eu creio que para um advogado novo, tem algumas particularidades que de repente é importante ele saber abordar, né? Porque a gente teve, pegando o gancho aqui nesse bate-papo que o Neves já puxou, era uma coisa simples, a gente pediu assim um contrato tão simples, né? Era que eu aprendi com o Neves a questão da pronta resposta. Ele está na área de segurança, né? Certo. Trabalha com eventos e você está diante de um evento fazendo uma segurança, trabalhando ali, você não pode ficar pensando o que você ali né? A coisa está acontecendo, pronto, né? bate pronto. É rápido. A adaptação e o período de resposta é curto. É curto.
Então, o Neves trabalha no ramo aí há mais de 30 anos, né? Tem experiência, já trabalhou com vários artistas, né? Várias pessoas aí que estão aí fazendo... na mídia, né? E etc. Então, ele já fez segurança pessoal, segurança de grandes eventos também, né? E aí, a pronta resposta é uma coisa que eu tô com ele e é o que ele sempre fala, ó... São os gatilhos, né? Isso. E aí, era uma situação que a gente precisava dar de resposta para uma cliente nossa, né? E era uma cláusulazinha de um contrato que já estava todo pronto. Sim. E a gente só consultou a advogada para ter o viés ali jurídico, né? E a gente não ter nenhum lapso. Sim, não deixar uma brecha. Não deixar uma brecha. Sim. Né? E lá na frente a gente ter problema. Ser surpreendido. Isso. Foi 15 dias que demorou? Não, foi 30. 30 dias. E não resolveu. E não resolveu. Bom, então a gente pode dar os honorários pro Neves. Pro J. Chaves, pode. Ele que resolveu a Cacau? Isso. Aí eu mesmo fui, resolvi e passei e vamos que vamos, né? Porque eu tenho conversado com o Neves sobre a questão jurídica. É importante a gente ter um profissional. Assim como para contratar um evento, você ter alguém lá para fazer a sua segurança do seu patrimônio, segurança do seu prédio, enfim. Sim. Você precisa ter alguém especializado, a gente já falou disso em um outro tempo. Eu também penso que nós devemos ter advogados, né, que façam e cuidem de todas essas áreas para a gente com a especialidade que é. Então, assim, eu não me formei... em direito. A pessoa ali, ela estudou, tem a capacidade técnica. Isso. Por óbvio, ela vai se especializar em uma área do direito, que é aquela normalmente que ela tem mais afinidade, ou aquela que ela teve a primeira oportunidade, que é aquilo que ela sabe fazer. Isso. Então, ela se aprofunda naquilo. E assim, tem escritórios que, como o meu escritório, a gente trabalha no sistema full service. Tem coisas que eu não faço, mas eu tenho advogados que façam. Isso. No que eu faço, eu sou bom, porque eu me especializei naquilo. Isso. Mas eu consigo passar para outras pessoas que também são boas em outros segmentos. Por exemplo, você pega uma pessoa que faz direito de família. Eu não faço, mas eu tenho uma advogada que faz. Então, doutor Egos, dentro dessa questão que a gente estava falando, a grande situação é a seguinte: eu tenho um técnico, tenho alguém especializado, então eu vou chamar um advogado para cuidar disso para mim, né, com a especialidade que ele fez. Então, a gente não teve isso. Sim, faltou então, ali, né? Faltou. E eu creio que no teu caso, aí isso é diferenciado, certo? É diferenciado porque, assim, o que você tem que entender na necessidade é a dor da pessoa de imediato. De repente, aquela dor que ela tem não é a sua especialização e você não consegue dar aquele remédio. Mas você conhece alguém da sua equipe capacitada que consegue atingir e dar uma resolução imediata para aquela questão. Né? Então, o que acontece? Normalmente, você pega ali advogados que estão um pouco engessados. São advogados que não estão nessa onda da tecnologia, não estão nessa onda de informação excessiva. E você não consegue ter uma desenvoltura, como você mesmo falou, do gatilho. Tá. Resolver aquela questão no feeling, na adaptação, dentro dos ditames do direito. Por óbvio, né? Sem ultrapassar a lei. Então, falta um pouco do improviso. Daquela questão do advogado ser uma pessoa um pouco mais criativa, proativa, dinâmico, conseguir conversar, conseguir ter uma capacidade de persuasão melhor, sem ser da área muitas vezes, tá? Às vezes um bom diálogo dentro da lei seca ali, por mais que você não seja um especialista, você consegue resolver muitas questões. Sim. Esse, eu acho que, por exemplo, seria um dos casos, né? Com certeza, com certeza. Aí eu queria aproveitar essa deixa que você falou. Por quê? Porque a gente falou dessa advogada, que a gente teve essa experiência, mas eu creio que nós temos aí, sendo despejados do mercado, né? Todo ano, né? Vou usar um termo aqui um pouco... chulo, vamos dizer assim, uma enxurrada de advogados, certo? Exatamente.
pelo que eu andei pesquisando, parece que em 2023 vai bater a casa dos 2 milhões que estão aí de advogados, né? Aí no mercado. Então, doutor Hércules, como que estes 2 milhões de advogados, ou no meio desse mar de advogados, né, que são despejados aí, eu posso iniciar, né, a carreira de advogado e ter uma experiência aí inicial e nesse mercado que está tão concorrido, né? Chaves, como você mesmo mencionou, né, é um mercado cada vez mais saturado, né, com muitas pessoas despreparadas, muitas das vezes não tem uma referência por onde começar. E a dica que eu dou, tá? Como advogado iniciante, você que está me assistindo, primeiro, comece com o pé no chão, na humildade, se afilie a um escritório de advocacia, a uma imobiliária, aprenda, se coloque em posições de submissão, pergunte bastante, tenha entusiasmo, e tem que entrar com sede. Sede que eu digo de conhecimento, porque no começo você não vai ganhar dinheiro, tá? No começo você vai pegar bastante conhecimento. Conforme você for crescendo, seu nome, ele vier a ganhar notoriedade. Ô Chaves, isso é importante, ganhar notoriedade. Você vira uma autoridade na sua área de atuação, tá? Eu, por exemplo, comecei numa imobiliária de bairro, fui pegando o corpo, comecei a ter grandes demandas dentro dessa imobiliária, virou para mim ali um balcão de negócios, porque eu comecei a atuar nas demandas processuais, e quando eu percebi, eu falei, cara, eu tô grande, mas eu tive essa humildade de falar, cara, me ajuda, eu tô precisando de uma oportunidade. Então você que tá começando, seja humilde, pegue uma referência, uma oportunidade como um gatilho de início, para você começar a pegar um corpo e você se especializar posteriormente. O ramo imobiliário seria um pontapé inicial muito interessante para esse início. Quem não sabe... porque assim, a universidade, ok, existe ali com certeza os professores e toda a carga, né, de informação. Você ali fazendo... Você fala assim, não, acho que eu vou fazer o tributário, acho que eu vou família, acho que eu... Né? Mas quando você pega a mesma carteirinha da OAB, aí eu creio que aí a ficha cai. A ficha cai e aí você precisa pagar as contas. Exatamente. Mas você tem o nome de doutor. E as cartas motivacionais da Enel e da Sabesp não param, né? Opa. Todo mês ela chega. Então você tem que começar de algum lugar. De algum lugar. Isso. Então por que eu falo para você, iniciante na advocacia, começar no direito imobiliário? Porque o direito imobiliário, ele se esbarra em várias esferas do direito. Por exemplo, Chaves e Neves. Pega parte tributária. O que é um ITBI? O que é um ISS? Código de Defesa do Consumidor. Tem uma imobiliária, tem um inquilino, tem um proprietário, já envolve uma relação de consumo porque tem um CNPJ no meio. Então, já envolve o direito do consumidor. Código Civil Brasileiro. Meu Deus. Todos os contratos são regidos pelo Código Civil Brasileiro. Então, você começa a esbarrar em várias esferas do direito. E quando você vai ver, você pegou um corpo jurídico. Aí você vai tomar seu norte. Você vai falar, agora eu vou seguir por aqui, que é o caminho que eu mais criei um afeto. Certo. Então, eu falo, você consegue desenvolver, atrair recursos para você, sem mover o poder judiciário. Muitas das vezes com notificações, com técnicas de negociações. Isso tudo vai fazer você virar realmente um advogado, mas você tem que ter essa disponibilidade e humildade de falar, olha, eu preciso de uma oportunidade. Feito isso, automaticamente, tá? Você se dedicando, obviamente, buscando cada vez mais conhecimento e investindo em ambiente, tá? Com pessoas também que te levam para outro patamar, você vai conseguir alcançar lugares, extraordinários, tá? E em curto período você tá com o seu próprio escritório. Eu falo porque eu sou a prova viva disso, né? Então, é muito legal você ver, assim, as pessoas tentando advogar, mas não sabe onde, você conseguir dar uma diretriz. Você traçar um norte para elas. Você fala, cara, vai nessa linha aqui porque eu fiz e deu certo. E se você não aplicar essa receita do bolo, você pode voltar aqui que eu te dou o fermento. Eu te dou o fermento, vai crescer. E dá certo, entendeu? Porque eu acho que não tem nada mais gratificante do que você conseguir transformar uma geração de novos advogados, pessoas que estão vindo com esse
excesso de informação, né? Que eles querem tudo para ontem, a geração do iFood ali, né? Do Uber. Então as coisas não funcionam dessa forma. A gente tem que ter, sim, um começo, um meio e um fim. E é importante buscar sempre o conhecimento e reinvestir o conhecimento. Eu tenho um amigo meu, o Jefferson, lá da Pauliceia, que ele está nessa área aí. Ele representa uma empresa francesa. E ele se destacou tanto que teve outra empresa que veio chamar ele. Mas ele não abriu mão, continuou. Sim. Agora, doutor, não fugindo do tema, qual é a dificuldade da pronta resposta de um advogado? Então, Neves, eu tenho essa resposta já na ponta da língua, tá? Isso eu falo tanto para os advogados novos, recém-formados, como também, o Chaves, para os advogados já antigos. Tá. É a insegurança naquilo que eles transmitem, tá? Isso eu falo porque às vezes a pessoa, por mais que ela se especializou, ela não consegue transmitir o conhecimento, que isso também não é fácil, tá? Você passar o conhecimento para um outro cérebro, às vezes a pessoa não consegue digerir. E isso existem técnicas para você conseguir passar com clareza e a pessoa entender, porque a lei muitas das vezes tem aqueles termos jurídicos em latim, né? E a pessoa fica confusa, fala, pô, esse advogado veio com um monte de argumento, não entendendo é nada que ele tá querendo dizer. Sim. Vou falar com o Neves de novo que tava mais fácil o diálogo. Você entendeu como que funciona? Então, às vezes, você tem que entender qual que é o formato de diálogo da pessoa. Você não precisa partir daquele nível ali. Você não está na frente de um juiz, de um promotor. Quando você estiver no tribunal, você pode dialogar de uma forma mais técnica, né? Um pouco mais... rebuscado, né? Buscar, para a pessoa falar, pô, o advogado, ele usou e abusou dos termos jurídicos. Mas aí você está na frente, está numa audiência. Quando você está no cotidiano, são situações do cotidiano. A pessoa que ela está do outro lado do telefone, ela quer uma pronta resposta e você tem que atingir o coração dela, entender a dor dela. E se você entendeu a dor dela, você fez o resultado. É aí que tá. Eu digo isso porque uma vez eu tive um problema com um funcionário e houve uma abordagem policial e confundiram algumas coisas e levaram ele para o distrito, né? Eu estava numa convenção resolvendo uma situação junto com o J. Chave. Nós estávamos numa convenção, aí eu, na época, faz muito tempo, eu pedi até permissão, saí. Quando eu chego no distrito, o doutor já estava lá. E demorou 20 minutos, o funcionário já estava livre. Esse teve pronta resposta. Esse teve pronta resposta. É isso que eu no começo eu era um pouco reprovado. A doutora Bianca está ali, e é uma coisa que eu sempre falo, pronta resposta. Sim. Tem que ser. Qual que é o seu nível de adaptação? Como você lida com as pressões? Porque isso é uma questão do cotidiano, né? A gente é pressionado toda hora. Você falou da humildade. Eu acho que essa palavra, ela resume muita coisa, sabe? Porque eu vejo assim, eu tô aqui, mesmo que eu vejo que do outro lado ele não tenha todo o conhecimento técnico daquele assunto que eu estou levando para o advogado, mas se ele tiver a humildade de dizer, olha, eu vou resolver desse jeito, eu vou fazer assim, é isso que... Vou procurar uma informação com procurar uma informação e etc. Porque eu creio, né? Exatamente. Salvo o melhor juízo, mas aí você me corrige aí, doutor Arques, que é o seguinte, assim como ocorreu comigo, com qualquer um de nós, a gente sai da faculdade, você sai da universidade, você se acha o dono do mundo, não é verdade? Exatamente. Não é verdade? Então, exatamente. Assim, você falar assim que não sabe certa coisa, ou você vai pesquisar, aí eu creio que dá esse receio também do advogado novo, né? Exatamente. Você falou uma questão que a gente até brincava na faculdade, né? Quando você está no curso ali de Direito, você está se achando Deus, mas quando você se formou, você tem certeza que você é Deus. Isso. E não por aí, cara. Porque o mercado, que nem você mesmo mencionou, Chaves, ele já é um mercado saturado. Então, se você não tiver o mínimo de humildade e pedir ajuda, buscar conhecimento, se voltar de pessoas que estão em outro patamar, que já conseguiram chegar,
dificilmente você vai conseguir ter portas abertas, tá? Isso eu falo porque eu pedi ajuda, me ajudaram e hoje eu ajudo as pessoas. Maravilha. Então é por isso que talvez eu esteja aqui hoje com vocês, né? Para mim tá sendo muito importante esse momento. E passar para você que tá escutando aí, que tá me vendo, sou um advogado jovem, 33 anos. Já estamos atuando em todo o Brasil, tá? Com vários parceiros. Inclusive, eu tava falando com o Chaves, fechamos uma parceria em Curitiba agora, semana passada. Maravilha. E para mim é gratificante, né? Então você pega assim, eu vou dar um exemplo básico, tá? Você pega um advogado recém-formado, aí ele cai para um escritório de advocacia aí, escritório renomado, começa a ganhar um bom salário. E o que ele faz? A primeira coisa, ele vai lançar um carro importado, financiado. Certo? E ele fica ali pagando aquelas mensalidades ali, o carne à Bíblia, né? A famosa Bíblia. Ostentação. E aquele dinheiro que ele tá ganhando, que deram a oportunidade para ele, as portas foram abertas, ele tinha que reinvestir em conhecimento, cara. Ali que tá o problema. Ele tem que renunciar ao hoje para viver o impossível. E as pessoas não fazem isso. Então isso é um pecado dessa geração. As pessoas, elas querem para agora. Elas não esperam. Fast food. Entendeu? Então é aquele famoso ditado, quem tem fome tem pressa. Cara, o cara quer agora. E não funciona dessa forma. Não tem receita mágica. Não tem. O senhor citou, eu estava vendo aqui no currículo do senhor, pós-graduação em gestão pública, né? Sim. Eu também fiz pós-graduação em gestão pública. E eu fui dentro de um órgão público, eu não quero citar o nome aqui, mas o J. Chave conhece porque já foi lá, né? E eu tinha o cargo lá, o meu cargo era o menor de todos. E aí lá tinha delegado, tinha fiscal, tinha engenheiro, e o pessoal, os arrogantes, me desprezavam, O mundo dá volta, hein? Opa, quando eu peguei, porque para pós-graduação é um livro, né? Sim. Quando eu montei, entreguei, peguei o certificado. Encapadinho e tal. Você já conseguiu? Já, graças a Deus. O segredo tá nos bastidores, né? Isso. A arrogância. Você só não cometeu o erro de pegar o carnê. Não. Esse ele não A cometeu. Bíblia não pegou. A Bíblia não. Mas sem arrogância, a simplicidade e a humildade segue sempre com as pessoas. E uma das coisas que eu aprendi, nunca negue a sua origem. É isso aí. Isso aí. Agora, o Dr. Hércules, a gente está falando aqui, meio que, vamos dizer assim, você que está assistindo a gente aí, que é advogado novo, de repente você fala, pô, mas eles já entraram, né, com os dois pés no peito, tá, tem simplicidade, calma. E o melhor tá por vir, hein? Calma, gente. Então, bom, nesse mar todo que existe aí, ok, a concorrência é grande, tal, mas até para passar para essa nova geração de advogados que estão inseridos no mercado aí da tecnologia, da famosa IA, né, inteligência artificial. Exatamente. Né? O que você diria para eles, né, o que eles poderiam fazer aí para galgar, né, e estar dentro desse mercado também buscando aí engajamento, né? Sim. Com todas essas plataformas, porque esse é um diferencial para a geração de hoje. É um diferencial. É um grande diferencial. Quer dizer, aquilo que é a essência, eu vejo assim, aquilo que é a essência não mudou. Você tem que começar ali simples, né? Como você colocou, da questão ali de fazer uma parceria, começar lá com alguém que pode te colocar e você vai crescendo. Então, eu creio que a essência não muda. Mas, hoje existe o diferencial da tecnologia, do híbrido. Não é? Hoje tem muito a questão do híbrido, home office e também uma parte no escritório. Me fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, como é que você tem visto isso, né? E como que o escritório lá de vocês têm trabalhado essa questão aí. Certo. Você tocou num assunto que é o assunto do momento, né? Tecnologia, ela veio aí para ficar. E como a gente sabe, quem está fora do digital está fora do mercado, né? Então, você verifica, assim, muitos advogados ainda trabalhando no método antigo, que é aquela indicação, né? O famoso boca a boca. O cara abre aquele escritório em cima da padaria, pô, vai lá no cara que o cara é bom. Só que chega uma hora que fica limitado, né? Porque a internet chega aonde o boca a boca não chega.
Então hoje nós temos o Google Ads, temos o Instagram, que você faz publicações de conteúdo informativo do cotidiano para as pessoas cada vez mais se atualizarem dos seus direitos, e isso vai te dando gatilhos, né? Doutor, me permite interromper o senhor. Você falou de Instagram. Instagram. E qual que é o Instagram? O meu Instagram, ele é doutor.herculesadv, e temos também o Instagram da empresa, Hércules e Silva Advocacia. A gente coloca conteúdo lá semanal, né? Para você saber dos seus direitos, situações do cotidiano, tá? Direito imobiliário, direito do consumidor, direito previdenciário. Às vezes a pessoa quer se aposentar, não sabe nem os requisitos. Se ela preenche todos os pressupostos ali, se ela já pode se aposentar. Então tudo isso é importante. A gente coloca ali esses conteúdos e é de graça. E como que você chega nessa pessoa que, pô, eu moro na Zona Norte. A pessoa do outro lado de São Paulo, ela me liga. Ela falou, doutor, eu vi seu vídeo. Cara, você tocou no meu coração. Você acredita que eu tava passando por isso e eu vi lá que você colocou um gatilho do WhatsApp, eu caí pra falar com você. Isso é incrível. Olha isso. Então você vê que a internet chega onde a gente não chega. Então eu vou me aposentar. Então você pega, né? Você investe ali em palavras-chave no Google Ads. Advogado Zona Norte de São Paulo. Advogado imobiliário especialista. Você vai estar entre os caras, tá? E você vai estar entre escritórios grandes. Independente de onde você esteja. Uma sala de 20 metros ou em um prédio próprio. Você vai chegar e vai bater de frente com esses caras. Então isso que é a onda do momento. Então invista em conhecimento na tecnologia, na inteligência artificial, porque o mercado ele vai favorecer quem se atualizar a informação da tecnologia. Não adianta. O cara que não tiver nesse mercado, ele está fora do mercado. Aí é o destaque desses 2 milhões de inscritos aí de São Paulo. Né? Por isso que a gente até brincou, né? A questão, o cara começa a ganhar dinheiro, ele compra um carro importado. Porque ele quer passar para os familiares, para os amigos, que ele está bem de vida. Né? Mas não é bem assim, ele tem que investir no conhecimento. O conhecimento ele vai ganhar poder. Ele renuncia agora para futuramente, daqui 10, 20 anos, ele tá faturando seus milhões aí. Eu vejo assim, né? A inteligência artificial, você falou, não, vou me aposentar. Na verdade, não, porque tem que ter o know-how por detrás, né? Tem que ter o conteúdo por detrás. Você pode fazer um belo Instagram, você pode montar, né, uma bela imagem, você pode até colocar aí um conteúdo interessante que vai chamar a atenção, vai captar, né? Até também seria bom falar um pouquinho sobre captação, mas que essa é uma captação. Mas quando a pessoa chega, enfim, no doutor, ele vai ter que ter o conteúdo para responder à altura daquilo que ele colocou. Exatamente. Né? E por isso o investimento em conteúdo, em conhecimento, né? Então, assim, não dá para se aposentar, né? Pô, mas que isso? Doutor, eu tô com 33 anos de contribuição. Não, então já dá para dar entrada já. Dá para pensar. Não, você falou uma coisa, Chaves, que é interessante, né? Por mais que você faça ali uma publicação nas redes sociais, você tem que ter base. Porque o seu vídeo ele é um case de sucesso. A pessoa olha para você, ela fala, meu, esse cara manja muito. E quando ele entra em contato, ele vai querer tirar todas as dúvidas. E aonde está o estoque do advogado? Está no conhecimento. Você tem que investir em conhecimento. Esse é o nosso estoque. É o nosso produto. É o conhecimento. Mas a internet ela consegue fazer essa captação que jamais a indicação faria, né? Você falou isso, você com todo respeito, né? Pela idade. Imagina. Aí. Mas o que acontece? Quando você colocou a questão da indicação, sabe o que me veio? Na verdade, todos nós, de alguma maneira, a gente tem um advogado na família, ou um primo, ou um parente, ou um conhecido, etc. Então, essa indicação ela fica realmente muito pequena. É um nicho fechado, muito fechado, né? Então, a inteligência artificial, o investimento em tecnologia, com certeza, eu creio que é um forte aí pro advogado novo, né? Um forte. Trazer... O investimento também, não só na tecnologia, mas também como investimento nas pessoas, né? Tá. As pessoas, eu digo assim, quem você coloca dentro da sua empresa para trabalhar com você, você é o seu próprio RH inicialmente, né? Então você tem que ter esse feeling para ver se a pessoa tem esse espírito
que a sua empresa segue, porque dependendo da pessoa que você colocar, é uma pessoa que possa também te levar a sérios prejuízos. Então isso é um investimento muito importante, tá? Pessoas, né, o processo e o seu produto, que é o conhecimento. O seu produto é o conhecimento. Você é advogado, você tem que buscar cada vez mais estudar, não tem como. Sabe o que me chama a atenção, doutor, ouvindo o senhor, que o J. Chave também conhece também? Eu trabalhei com uma pessoa, tá? Eu era chefe dele. Eu comecei lá embaixo. Hoje eu sou gestor de segurança e tal, mas eu comecei lá embaixo. Eu comecei como Sim, na humildade, né? Comecei como vigilante, fui como vigilante lead, fui como supervisor, fui como coordenador e hoje estou aí à frente da Neves. Mas eu tive um amigo meu, e que não é vergonha de falar, o Dr. Simon, que ele trabalhava à noite, tá? E o que ele fazia à noite? Ele levava as coisas, em vez dele, que é vigilante, não todo, mas a maioria de vigilante noturno, são vagabundo, de dormir. Entendeu? E ele, o que não vigia. E ele, o que ele fazia, doutor? Ele ficava estudando. Legal. Entendeu? Ficava estudando. Ele já passou por essa mesa. Hoje a área dele é trabalhista. Legal. Mas ele conseguiu construir um escritório que 10. E hoje eu também vejo essa preparação, a forma da expressão de palavra do senhor com segurança. Ouvi o senhor falar da origem do senhor, da onde o senhor veio, e eu admiro esse tipo de pessoas. Eu fico muito feliz, né, de ouvir essas palavras de você, que é uma pessoa que veio de baixo também como eu, né? Pra quem não sabe, eu me formei pelo FIES, eu não tinha nem condições de pagar mensalidade, né? Fiz o FIES 100%, nossa, pra mim foi uma alegria vir da periferia. Não é vitimismo pra ninguém, tá? É escolha. Tenho amigos que escolheram alguns caminhos, eu escolhi outros. E tá tudo bem. Se precisarem da minha ajuda também, vou ajudá-los. E o interessante não é da onde você veio ou como você veio, é aonde você quer chegar. Isso. A sua mente, ela tem que estar projetada. Antes de você ser alguma coisa, você já tem que se imaginar. Né? Inclusive, eu vou entrar até nesse gancho desse assunto. Nós estávamos com um caso complexo, né, para receber um valor alto de uma ação trabalhista. E a gente verificou ali que a empresa iria perder. Aí eu falei pra minha sócia, que é a minha namorada, eu falei, não entra com a ação ainda. Vamos mandar uma notificação extrajudicial amigável e tal, pra ver se a gente vai conseguir receber. O cara já vendo que ia perder a ação, ele falou, não, doutor, vou pagar. Falou pra ela, vou pagar, tal. E eu só acompanhando ali a negociação. Isso passou um mês e o cara nada. Aí eu falei pra ela, você fala pra ele que você vai mandar o processo pro departamento de execuções que fica no 3º andar. E a gente numa sala de 20 metros. Quando ela ligou pro cara, falou, tô passando pro departamento de execuções, fica no 3º andar do prédio. Aí eu passei pra eles, com eles lá. O que o cara pensou do outro lado da linha? Ele falou, esses caras são gigantes, velho. Os caras vão me engolir, velho. Aí quem falou com o cara? O departamento de execuções, eu do lado dela. Tudo bom? Como vai? Então, a gente tá entrando em contato pela via amigável, é o último contato. Mandei o print ali da petição já pronta, qualificada a ele. O cara, doutor, vê se o comprovante tá certo. O cara pagou na hora. Porque antes de eu ser grande, eu já me imagino. Você tem que se imaginar. Independente do lugar que você esteja, tá? Isso é importante. Você tem que acreditar em você. Então a gente conseguiu ter o êxito nessa demanda sem mover o judiciário. Por quê? Porque você tem que falar com convicção. Você tem que acreditar naquilo que você diz. E você tem que se imaginar grande. Isso é importante. Isso está dentro de técnica de negociação, né? Técnicas de negociação. Justamente. É exatamente isso. Porque justamente você saber colocar e aonde você quer chegar. Se você pensar pequeno, você nunca vai ser grande, né? Exatamente. Se você pensar pequeno. Então você já tem que se colocar grande, né? Eu tô do lado de um administrador e de um advogado. É estratégia. Isso é uma estratégia de negociação. E muitas das vezes você consegue resolver casos assim extremamente complexos com técnicas de negociação. A grande importância de buscar o que a gente está falando aqui, conhecimento. Né? Isso daí não é porque o cara já nasceu. Não, eu busquei ler livros de negociação. Quis entender como aqueles caras do FBI faziam. Os caras negociavam com o sequestrador, terrorista. O que aquele cara falava para ele conseguir fazer o cara se render? Né? Inclusive tem um livro aí para quem tá
estudando direito, se formar, chama Negocie como se sua vida dependesse disso, tá? O autor é Chris Voss. Já 20 anos de FBI, o cara é uma máquina, tá? Depois eu vou emprestar pro Neves esse livro aí. Opa! Vou dar de presente pra você, né? Vou dar promessa é dívida, hein? Vou dar pro Neves de presente. Agora você tá vendo? Agora vai. Tá ao vivo. Muito bem, muito bem. Mas qual seria, dentro dessa questão de negociação que a gente tá falando, né? O advogado, lógico que ele vai ter que ter esse conhecimento, e para chegar aí, vai ler um livro bom como esse que você indicou. Mas fala para mim algumas dicas de negociação que seria para um advogado iniciante aí. Qual seria a abordagem para ele fechar um contrato? Algumas abordagens. Você teria algumas dicas, algumas colocações sobre isso? Tenho ótimas dicas, né? Primeiro, Chaves e Neves, que é o seguinte. O cara, quando ele acorda de manhã, como qualquer outra profissão, ele não acorda falando, nossa, que vontade de contratar um advogado, cara. Nossa, mas eu acordei. Não, ele vai procurar um advogado porque ele tá com um problema. E o problema dele, você é a solução. Você é o remédio. É como se você fosse no médico. Você tem uma dor na coluna, o cara vai falar, ó, aqui tá o remédio pra dor na coluna. Toma que amanhã você tá zerado. Então o advogado, ele tem que ter essa visão. Ele é um produto. Ele é um produto. Ele é um produto. E quando a pessoa ela vem até você, ela quer a solução, cara. Isso. Ela fala, doutor, eu tô tentando falar com você, agora eu consegui, e ele já vem com os dois pés no peito. Se você não estiver preparado para escutar a pessoa e ter um nível de empatia, que é se colocar no lugar do próximo, você não vai conseguir dar um remédio para aquela dor. Então essa é a primeira técnica de negociação. Escutar a pessoa, ser um bom ouvinte, tá? Ter paciência. Quando você conseguir entender a dor da pessoa, aí você entra no plano B, que é dar o diagnóstico. Você fala, eu vou te dar alguns meios aqui de resolução. A gente pode ir por essa linha, por essa e por essa. Esse remédio não é tão eficaz, mas ele vai amenizar a sua dor. Esse é certeiro, só que você vai pagar caro. E esse daqui talvez não é a melhor solução, que é a que você quer. Então você dá meios para a pessoa. Isso que é o legal. Caminhos, né? Porque a pessoa fala, pô, mas você é doutor, mas você nem fez doutorado. Porque tem esse comparativo, né? O advogado e o médico, ele mexe com a dor das pessoas, né? O médico é com uma dor física, o advogado é com uma dor emocional, financeira. Então isso que é legal, esse comparativo. Então fica para você essas técnicas. E uma coisa que eu sempre prezo, Chaves, é perguntas abertas, né? Nunca você perguntar de forma fechada para a pessoa. Perguntas fechadas, para você que não sabe, a pessoa responde com sim ou que não. Isso. Você é bonito? Sim. Você joga bola? Não. Como você acha que é possível resolver essa situação? Você não responde com sim ou que não. A pessoa vai ter que abrir o coração. Então são perguntas ali que você tem que fazer no decorrer da negociação para a pessoa ir se soltando, e você tem que dar aquela sensação que ela tá no controle, tá? Isso é importante. E sempre falando a verdade. Sempre a verdade. Que advogado não mente, né, meu? Não, mas se o camarada, eu conheço situação que o advogado entregou tudo. Sim. Para o advogado, você tem que falar toda a verdade. Inclusive, eu já tomei prejuízo por o cliente ter mentido para mim. Isso daí eu acho que é comum aí, né? Na nossa profissão, né? Então, você sempre preza ali e vai ganhando a confiança da pessoa, né? Essas perguntas abertas. Mas qual razão você acha que chegou nesse contexto? Quais expectativas para que isso se torne possível daqui a um mês? A pessoa vai abrir o coração, cara. E tenha paciência, escuta o cliente, você vai entender a dor dele e você chega no resultado. A gente costuma brincar no escritório que é o seguinte: vamos torcer para ter problema hoje, que problema é dinheiro. Então, porque a gente trabalha com isso, né? Então, essa parte emocional, essa parte da psicologia, de técnica de negociação, você só vai aprender buscando conhecimento, Chaves. Tem que buscar. Então, é aquele assunto que a gente abordou inicialmente, né? O cara começa a ganhar dinheiro, o que ele vai fazer? Pô, vou lançar um BMW. Eu vou lançar um BMW. O pessoal tem que saber que eu me formei, que eu sou advogado, que eu tô ficando rico. Tá. E aí é que você fica mais 4, 5 anos na manada com a galera. Preso. Entendeu? Entra nesse mar dos 2 milhões. Você entra no mar dos 2 milhões. Porque se você renunciar ao hoje, os momentos de hoje, daqui 10, 20 anos, cara, você tá nadando de braçada, dando emprego pra todo mundo, fortalecendo o PIB do país, ajudando pessoas de periferia como eu, entendeu? Isso que é legal. Essa geração tem que pensar assim. Legal. Gente, olha, eu tô gostando, não sei vocês, mas tô gostando do conteúdo aqui, Dr. Hércules. A gente já pegou aqui, Neves? Ó, ele já falou
do início, né, advogado, a porta de entrada ali, né, de repente você que está aí pensando, né, como que eu vou fazer? Ele já abriu aqui um leque, né, o ramo imobiliário, que pode ali galgar e já chegar lá na frente, inteligência artificial aí, utilizar as plataformas, porque você que está aí no mercado hoje é quem está antenado com plataforma digital, né? Hoje. E o último aí que ele colocou, que é essa técnica de negociação, né? Então... O que acontece? Muito bom. Eu conheço um senhor, ele tem por volta de 77 anos. Abaixo de Deus ele faz milagre. Mas eu tô olhando aqui, Doutor Hércules... Estou sentindo muita confiança naquilo que o senhor está falando. Eu fico feliz. Esse é o objetivo, né? Isso. Bom, eu queria a gente tem aqui uma dentro dessas áreas todas, porque o ramo do direito é muito abrangente, né? Muito abrangente. Mas você colocou alguma coisa para a gente aí? O advogado está começando, ele pode entrar nesse ramo imobiliário, vai galgando ali, e aí de repente ele vai, vamos dizer que ele consiga ter o escritório dele, e só que aí a gente esbarra numa outra situação, porque uma coisa é ser advogado, outra coisa é ser gestor. Exato. Né? Falou tudo. Então, e em qualquer ramo a gente tem essa problemática. Eu já fiz algumas abordagens, né, em várias áreas, e eu vejo assim, às vezes a pessoa tem aquela habilidade, não é? Se formou em direito, um médico, um segurança, né? Mas aí ele agora tem a empresa dele. Exatamente. E no caso do advogado tem o escritório dele. E aí ele vai ter que gerir isso. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre gerir um escritório de advocacia, né? O que é isso? Como que um advogado deve gerir, não é? Por onde começar? Eu sei que é bem abrangente o assunto, mas eu vou dar o pontapé inicial aqui. Quero acrescentar. E como saber separar a companheira, não sei se tem mais alguém familiar no meio. Só ela. Não. Como saber separar tudo isso? Pô, você abordou 2 assuntos aí, gatilho, hein? Bom, eu tô preparado, hein? É o seguinte, ó. Eu costumo dizer, né, que quando... Gostei do Dr. X, ele é bom, ele é bom. E eu costumo dizer que é o seguinte, quando você é CLT, você tem um conforto de ter um salário ali mensal, né? E aquilo acaba ficando confortável para você, porque você tem os benefícios, né? Você tem aquela garantia que eu costumo dizer que é fictícia, né? Porque, na verdade, ninguém tem estabilidade de nada. De nada. Então, você abre um CNPJ, você é o dono do seu próprio escritório. Você fala, meu filho abriu o escritório, que alegria. Ele fez advocacia, que não é advocacia, mas, né? Uhum. E você coloca um filho no mundo, né? Porque é uma responsabilidade tremenda. E filho, né? A gente sabe, exige atenção. Você tem que dar comida, você tem que dar educação. Você tem que estar de olho para ver se ele não vai fazer alguma coisa. A empresa é a mesma coisa, né? Tanto na parte das pessoas que você coloca para trabalhar dentro da sua empresa, como também na entrada de recursos, como que você vai partilhar esses valores, que a maioria peca, tá? Eu trabalhei com alguns amigos, inclusive alguns têm escritório, e eu perguntei pro cara, falei, como que você faz essa divisão aí de honorários? Pô, você fechou uma causa, esses ganharam 10 mil. Fica 5 para mim, 5 pro meu sócio. Eu falei, certo, e quando chega as despesas para pagar? Eu falei, eu tiro do meu, ele tira do dele, é meio a meio. Aí eu fiquei pensando, eu falei, interessante. Então aí eu já peguei, eu falei, esse cara vai quebrar. Justamente. Esse cara vai quebrar. Porque o que acontece? Quando você tem uma entrada de honorários, você tem que dividir isso daí em pequenos filhos que você tem que alimentar, né? Você tem o fundo de reserva da empresa, você tem a conta da empresa, você tem o capital de giro e ali depois você tira o seu prolabore. Que aí, se você tiver sócio, você divide em 2 ainda. Você fala, pô, mas doutor, vai ficar com R$1.000? É R$1.000 que você vai ficar. É isso aí. Por que a gente tá falando isso? Porque você não vai quebrar, cara. Deu uma dor de barriga, pô, vou no fundo de reserva. Vou querer fazer um investimento num computador novo, vou lá no capital de giro, meu. Tem um capital de giro da empresa. Uhum. Quero contratar mais pessoas, a demanda tá aumentando, eu vou no capital de giro da empresa. Então, em 1 ano, 10 anos, você tem... Cada conta você vai ter 100 mil, cada uma. Então, isso que as pessoas não fazem.
O dinheiro entra, elas dividem em 2 e falam, vamos viver. Deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. Isso. E aí quebra. Não é assim que funciona. A vida leva mesmo. A vida leva a enxurrada abaixo. Leva a enxurrada abaixo. Então, para você sobreviver num mercado tão concorrido, você tem que ter a gestão financeira, porque a gente não teve isso na escola. A gente não tem isso na faculdade. Justamente. Técnicas de negociação, vendas, gestão financeira, a gente não tem na faculdade de Direito. Você vai aprender a lei seca, passou na ordem, e ali começa o desespero. Você tem que estar preparado. Antes de eu responder a segunda, tem pessoas mal intencionadas. Você trabalha com uma equipe, ou tem um sócio. Estou dizendo porque o que aconteceu? O doutor fez toda a documentação. O doutor, naquele momento, ele não tinha pegado a carteira da ordem, tá? Ele montou todo o processo, deu entrada, o sócio dele assinou, né? Sim. Beleza, deu entrada, tal. Passou-se o tempo, ele pegou a carteira da ordem, montou o escritório dele. Só que ele desfez a sociedade. E aí saiu 99 mil reais. Aí desses 99 mil reais, aquele sócio não comentou com o outro doutor. Aí mora o perigo, hein? Aí eu tava aqui, aí foi eu que fui lá visitar o fulano. Complexo, hein? Tá vendo aquele carro lá fora? É complexo. Tem pessoas mal intencionadas. Tem muitos, tem que tomar muito cuidado, né? tem. Por isso que a gente fala, né? Pessoas, porque pessoas fazem o processo, processo, que é a organização, e o produto, que é o nosso estoque, que é o conhecimento que tem que estar abastecido. Esses são os pilares, né? E respondendo a sua pergunta, Neves, eu não fugi da pergunta não, hein? Tô de olho. Opa! Como é manter um relacionamento e a sociedade? Acontece o seguinte, primeiro você tem que estar com uma pessoa que chuta pelo mesmo gol. Tem que chutar pro mesmo gol. Né? Os pensamentos têm que ser muito similares. E uma coisa que eu vejo, que nem eu sou muito bom em vendas, em conversões. A minha companheira não, ela já é boa, mas na operação. Ela é aquele olhar clínico, né? Mulher é mais detalhista, ela põe a cereja no bolo. Então, eu vejo que é a fome com a vontade de comer. Então, eu sou muito bom em conversão, em network, em ambiente, fazer amizade rápido, trazer recurso. E ela é uma pessoa que organiza a casa. Então, eu jogo e ela organiza. Então, a gente se dá muito bem nisso. Né? E os propósitos também. A gente fala, os opostos se atraem. Não, os propósitos se atraem. Se o propósito for o mesmo, você vai chegar onde a pessoa chegar. Né? Tem que estar alinhado. Porque a pessoa te joga pra cima, você joga ela mais ainda. Joga pra cima, mais ainda. E um dia que uma pessoa tá mal, um dos dois vão tá mal um dia. O outro segura, cara. Você fala, nossa, que engraçado. Hoje eu não tô tão bem, minha autoestima tá um pouco baixa, mas olha como que ela tá feliz, velho. Então segura, o equilíbrio, né? Ajudando o outro. É muito legal, entendeu? É o complemento, né? Você não pode pôr uma pessoa do seu lado que seja exatamente igual a você. Senão, É impossível, cara. Né? Se você põe 2 vendedores no mesmo lugar, nossa. dá uma competição entre os dois. Aí. Pô, mas eu converti mais que você. Não, mas calma aí, mas é sócio, cara, calma. Então tem que ter a pessoa que converte muito e aquela que organiza. Isso. E isso eu tive muita dúvida. Falei, nossa, meu Deus, e agora? Será que vai dar certo? E eu conheci ela quando eu fui pegar a carteira da ordem. Olha como que as coisas são, né? Aí a gente passou um tempo, montamos o escritório e a gente tá aí, cara. Estamos alavancando. E eu acho que é muito essa questão que eu falei, do propósito, né? Vamos chutar pro mesmo gol. Onde você quer chegar? Nossa, você quer chegar no lugar que eu quero, pô. A gente tá no mesmo trilho. Então fica mais fácil. É interessante que você colocou nessas duas questões, porque assim, nesses anos todos que eu tô de caminhada aí, dentro daquilo que a gente já vê, dentro de gestão, né, de empresas e etc., é incrível quanto as empresas ainda no Brasil, e eu não estou falando às vezes de empresa pequena não, empresa que já está numa caminhada aí, né? Essa questão que você colocou do Prolabore, capital de giro, né? E a reserva. Né? É incrível como se peca nisso. Exatamente. Né? Se peca nisso. E também como se peca justamente nessa abordagem da gestão de pessoas. Porque se os dois sócios, né? Se esses dois, eles já estão batendo cabeça aqui, então para baixo, meu amigo, aí... Pode ter sido ladeira abaixo. É, ladeira abaixo, porque assim, aí vai contratar mal, a gente já discutiu aqui, né, sobre isso. Você vai contratar, porque daí
você já está batendo cabeça ali. Aí você vai contratar, no caso, vai contratar um advogado, que aí não vai estar alinhado com o propósito. Sim, é o espírito do negócio. Com o espírito do negócio. E aí é um efeito cascata, né? Efeito cascata. Uma coisa vai acumulando na outra. Aí, dentro disso, eu queria te perguntar o seguinte, Dr. Hector. Tá bom, vocês estão alinhados do propósito, né? Então você, a doutora Rawane. Doutora Rawane. Doutora Rawane, parabéns. Quero publicamente aqui, parabéns. E quem sabe ela pode vir com ele em outro momento. Exato. Né? Ela vai é muito bom, né? Vai ser um prazer. Né? A gente abranger mais um pouco aí. Tem a rede social dela também? Tem. Vamos colocar aí. Doutora Rawane ADV. Pode seguir lá também. Excelente profissional na área trabalhista e previdenciário aí. Pode seguir lá. Maravilha, maravilha. Mas ok, vocês dois estão alinhados, etc. E você falou alguma coisa no sentido de que vocês estão abrindo outros escritórios, né? Em outros lugares, em outros estados, etc. Como que é a contratação dessas pessoas, ou qual o perfil, né, para essas pessoas que vocês estão contratando aí? De repente tem muita gente aí ouvindo, de repente é uma pergunta que muitas pessoas querem a resposta, né? Então, assim, normalmente a gente preza o quê? A missão da empresa, que é o crescimento, o valor, que é entender de pessoas. A pessoa tem que entender de pessoas, tá? E ela entendeu o processo. O processo que a gente diz, inclusive a gente até abordou naquele bate-papo, é entender também a necessidade do colaborador. Às vezes ele quer, um elogio, uma folga, trabalhar no sistema híbrido, que ele quer trabalhar um pouco em casa, um pouco no escritório. Então, se você entender essa necessidade da pessoa, ela vai trabalhar com prazer. E a pessoa motivada, ela produz muito. Tá? A gente tem metas ali, inclusive para colaboradores. Pô, se você bater 20 indicações, além de você ganhar R$50 por contrato, fora o seu fixo, a gente vai te dar um plus. Vai chegar um pouquinho mais aí se você bater 20, né? Que é a meta plus. Você vai ganhar um pouquinho a mais. Se o cara fala, pô, eu não vou sair dessa empresa. Sim. Eu trabalho no híbrido. Os caras me dão um honorário ainda. Eu sou estagiário. Eu vou continuar. Você entendeu? E ele fica em casa, ele vai pro escritório. Então, para ele, é um sistema gostoso, fica flexível. Que essa geração gosta disso. Flexibilidade e gosta do conforto do lar. Eles gostam. Tá vendo? Tá vendo? Você entendeu? Ó a dica de ouro, hein? A neve deu R$700. Tá vendo? Aí. É importante. Então, a pessoa, você tem que entender se ela tem um espírito e você tem que entender a necessidade dela também. Então, essas parcerias que a gente fecha em outros estados, Curitiba, Santa Catarina, a gente conversa bastante com a pessoa, faz videochamada, vai nas redes sociais dar uma fuçada, é o famoso stalker, né? Você tem que ver o que a pessoa gosta para ver se ela tá no espírito do seu negócio. Né? Então, tudo isso daí é uma questão de perfil, né? Eu já aprendi. Então, pô, antes de eu estar aqui, nossa, já sabia dele, já sabia de você. Então, a gente tem que estar por dentro do conteúdo pra gente saber com quem a gente tá lidando. Falando, pô, eu sei que o cara gosta disso. Eu sei que o cara gosta daqui, entendeu? Isso é interessante. E isso também faz parte da técnica de negociação, né? Você entender com quem você tá lidando. Né? Estudo de concorrência. A gente entrou num bairro lá, no Tremembé, Zona Norte. Pô, a gente viu que tinha um escritório lá perto da base policial, tá? Um escritório, não vou citar nomes, óbvio, né? E eu comecei a investigar a vida do meu concorrente. Com muita humildade, eu vi que era uma pessoa que já estava há anos no mercado, só que eu consegui entender qual que eram as falhas dele. Né? Ele trabalhava muito pouco ali, alguns aspectos. Eu falei, ó, se a gente for nesse lado aqui, a gente vai conseguir equiparar e ultrapassar, quem sabe, né? E hoje a gente tá ali como referência no local. Mas eu cheguei no sapatinho, humildade, estendi a mão, falei, cara, prazer, tô começando aí, se eu precisar de uma ajuda, você pode me ajudar, eu também te ajudo. E você vê, o cara toma café comigo, viramos amigo. Nossa. Você vê como que é, cara, é engraçado, mas você tem que saber chegar. Né? Arrogância, você não entra em lugar nenhum. Você tem que saber humildade, estuda a pessoa, vê o que ela gosta, o que ela tá fazendo de errado pra você ir num outro gatilho.
Que aí você entra e você vai superar ela, mas de uma forma natural, tá? Porque você tem se empenhado e buscado conhecimento. Conhecimento é a base de tudo, né? Doutor, eu não sei se eu estou errado ou não, mas eu creio que eu esteja certo. Toda pessoa arrogante na sua profissão, ela não vai para frente. Ela acaba perdendo. Tem até, Neves, uma questão, né? Se essa pessoa ela já vir de uma família de advogados, muitas das vezes ela continua tendo sucesso, tá? Agora, se você for uma pessoa que vem de baixo, a humildade é um conceito que tem que nascer inerente a você, cara. Você não pode esquecer suas origens, como você mesmo mencionou, né? A gente sabe chegar em qualquer ambiente. Num tribunal, saber lidar ali num barzinho. A comunicação é outra, a fala é outra, mas você tem que saber se ambientalizar, né? Agora, por óbvio, essas pessoas que são arrogantes, elas são arrogantes no ambiente de trabalho, no ambiente social, no cotidiano, tá? Então, é muito difícil, né? Mas já tá nele, né? Eu conheço uma história assim. O camarada, ele era dono de uma concessionária, tá? E a família queria colocar uma equipe de segurança para tomar conta dele. E ele tinha um carro simples. Eu não lembro agora o nome do carro, mas era um carro simples. Então, a família queria colocar uma equipe de segurança. Foram abordar e tal. Ele chegou e disse assim para os filhos: segurança para mim? Não, eu não preciso de segurança. Claro que precisava, mas eu não quero. Se você chega numa família de advogados, tem casos que, beleza, dá certo. Sim. Mas tem gente que chega lá, né, e olha lá, não me identifiquei com isso. Não. Exato. Tem também. Tem também. É uma questão, né? Muito específico, né? Específico, pessoal, né? Pessoal, né? Etc. Agora, mas acontece, né? você vê, não é porque eu tô na frente, eu tô conhecendo pela primeira vez, mas ele vai me aposentar. Com certeza. Aí, Eu tô com a carteira de trabalho dele aqui embaixo da mesa. Tentando falar com ele que não dá pra aposentar, ele tá querendo se aposentar. Um PPP só. Calma. Eu tô com aqui embaixo. Aqui. Não, mas eu gostei da simplicidade, da segurança, do ensinamento, da aula que o senhor trouxe para nós. A gente já tá indo pro final já, doutor Alex. Já passou. Passa rápido. Eu quero finalizar da minha parte aqui, aí a gente faz depois uma conclusão, mas assim, a gente pegou todo esse processo aí desde o início, né? O camarada saiu com a carteirinha, vai começar lá de baixo, simplicidade, tecnologia, a questão do híbrido aí, gestão de pessoas. Eu gostei muito dessa forma que você, né, que o escritório aí de vocês estão, né, fazendo, né? E já aprendi bastante também. A gente tem que... A gente vai aprendendo. Vai aprendendo junto, e tal. Com vocês comigo. E eu queria concluir aqui, porque, doutor, você colocou que tem você pega os honorários e também tem aí a divisão ali. E a delegação, conforme essa pessoa vai crescendo aí dentro do seu escritório, como que tem sido essa questão de delegar? É muito complicado? Como é que funciona isso? Porque ele vai crescendo, né? Ele vai ficando parrudo, vai pegando corpo. Sim. E como que é essa forma de delegar para ele ir pegando processos mais parrudos também, né? Mais primeiramente assim, a gente vê, né? Se a pessoa ela tá adepta a desafios, né? Se ela gosta ali de tá sempre buscando desafios, não sai um pouco da zona de conforto, e você delega uma demanda, às vezes um pouco mais complexa, e fala pro cara, eu tô te mandando essa demanda porque eu sei que você é capaz. Então agora... Esse é o gatilho. Né? Esse é o gatilho. Eu tenho plenas convicções que se você se dedicar aqui nessa semana, você vai conseguir me entregar esse conteúdo. Porque você já tá aqui um bom tempo conosco, e você pode ter certeza, você vai ser reconhecido. Porque é isso que a pessoa quer ouvir. Ela quer o reconhecimento, cara. Ela não vai se dedicar só pelo que ela já recebe no mês. Ela quer um plano de carreira, né? Ela tem você como referência. Ela fala, o cara é novo, tem um escritório, já tá dando certo, eu quero ser que nem esse cara. Isso. Então você puxa o cara para você, né? Então esse sistema de delegação, puxando a pessoa para cima, estendendo a mão, eu acho que é o mais eficaz para você lidar nas empresas
qualquer empresa, qualquer segmento, tá? Não é só escritório de advocacia, não. Isso daí é mundial, né? Mundial. Isso. Eu quis dar essa deixa final aí pra gente poder finalizar aí com chave de ouro, né? Legal. Mas eu queria... a gente já bateu aí já o tempo. E, bom, primeiro, doutor Eglis, muito bom te conhecer. Muito bate-papo assim, enriquecedor hoje, né, Neves? Prazer é todo meu. Muito bom estar aqui contigo hoje. Eu sou um privilegiado, né, de estar aqui, né? E eu creio que você que esteve aqui conosco aprendeu muito, conteúdo muito relevante, especialmente para os advogados que estão aí começando. Início de carreira. Início de carreira. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito aí a sua caminhada, né? A sua carreira aí. Sua carreira. Isso. Tá bom? Mas obrigado, muito bom. Eu que agradeço aí, conhecê-lo e vamos caminhar. Agora a gente já está no network, vamos ter muita coisa para... Doutor, tá vendo aqui, ó? Aí cabe mais uma cadeira aqui, ó. Maravilha. Bola um tema, convida a doutora Rawane. Venha para cá. Vou convidar, com certeza. Ela vai adorar. Entre em contato com a doutora Bianca, a gente já faz o bem bolado e... Porque ela foi demais. Foi gratificante, gente, de verdade. Então, passou muito rápido até, né? Muito rápido. Passou muito rápido. Eu vou falar aqui, gente, muito bom tê-los aqui conosco. Esse programa Bate-Papo Novos é toda segunda-feira, às 9h30. Então, doutor Eglis, só dá um tchau aí pro pessoal. Muito obrigado. Né? Ali também, naquela sua ali. Isso, aí. Gente, tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Até a semana que vem.